Bem, então, nessa parte que eu interrompi o vídeo antes, está tratando das atividades econômicas, como foi a evolução das atividades econômicas no Brasil. Isso tem tudo a ver com a ocupação do Brasil. Deixa eu ver só, olha lá. Os portugueses chegaram por aqui em 1500, ou seja, século XVI estava começando. Nesse século XVI, a exploração principal foi do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, né? Bom, o pau-brasil, ele era muito apreciado na Europa porque ele tem uma cor avermelhada e dele se extrai um pigmento para tingir os tecidos de vermelho. Isso não tinha na Europa, então ele era muito apreciado por lá. A cana-de-açúcar, para poder transformá-la, foram implantados os primeiros engenhos. Eles transformavam a cana em açúcar, e esse açúcar ia para o mercado europeu. E usava, principalmente, mão de obra escravizada trazida da África. Antes de continuar, olha um detalhe. Mas nós não vimos, em Avô do Mate, que as navegações, as grandes navegações começaram porque os povos da Europa, principalmente Portugal e Espanha, eles queriam encontrar metais preciosos para poder trabalhar na indústria, na manufatura europeia. Então, por que cana-de-açúcar e pau-brasil? É porque logo que os portugueses chegaram, eles ficaram no litoral. Nós já vimos isso. No litoral, eles não encontraram ouro. Por isso que eu botei aqui, olha, eles exploravam o pau-brasil e a cana-de-açúcar enquanto não encontravam os metais. Então, enquanto não achavam metais, no século XVI, eles exploraram muito a cana-de-açúcar e o pau-brasil, ok? E como isso era principalmente no litoral do Nordeste, porque eles chegaram no Nordeste, chegaram em Salvador, na verdade, o que acontece? A capital da colônia, a capital do Brasil colônia nessa época era na cidade de Salvador. E a ocupação era exatamente daqui, olha, nessa região do litoral do Nordeste. Aqui era a capital e eles ocuparam o litoral para baixo e para cima, né? Vocês podem ver que nessa área verde aqui todinha explorava o pau-brasil. E nessa área aqui, o solo era mais apropriado, explorava a cana-de-açúcar. Mas reparem, um detalhe, a ocupação do Brasil começou do litoral para o interior, do leste para o oeste. Isso foi no século XVI. No século XVII, aí começa já o deslocamento para ocupar em direção ao interior do território do que hoje é o Brasil. E foi introduzida a pecuária, a criação de animais. Para que servia? Qual era a importância dessa pecuária, Mateus? Servia para alimentar a população que estava crescendo, principalmente nessa área da cana-de-açúcar, mas, além disso, os animais, usava-se a força dos animais para movimentar os engenhos de açúcar para moer a cana para poder extrair o açúcar. Tá? Então, os animais, repito, eles não só alimentavam a população, mas também a força deles servia para movimentar os engenhos para moer o açúcar. E foi importantíssima essa questão das chamadas drogas do sertão, que, na verdade, eram produtos naturais extraídos principalmente da região norte, aqui da nossa região norte. Cacau, guaraná, castanha do Pará, ovos de tartaruga. Vejam só, naquela época, século XVII, 1600 alguma coisa, os caras já sabiam o quanto é gostoso o ovo de tartaruga, não é verdade? Então, essas drogas do sertão fizeram com que a região norte fosse ocupada. E olha o detalhe, o primeiro lugar onde os portugueses ignoraram o Tratado de Tordesilhas e avançaram para o interior foi exatamente aqui no norte por causa disso. Olha só, olha aqui. Aqui era o litoral que era ocupado, mas aqui eles foram. Aqui é o Tratado de Tordesilhas. Eles ignoraram simplesmente o Tratado de Tordesilhas e foram aqui para dentro, já na área espanhola, e foram ocupando. Essa ocupação vinha ao longo dos rios. Olha aqui é o Rio Amazonas. Reparem, a área seguia sempre os rios. Por quê? Porque o acesso era pelo rio. Eles tinham que chegar navegando e aí, nas margens dos rios, eles iam fazendo essa exploração. Tá? Então, século XVII começa a ser ocupado para o interior, principalmente aqui no norte, para buscar as tais drogas do sertão. Beleza? E aí, mas continuava aqui, olha, continuava o pau-brasil, continuava a cana-de-açúcar, tá? Século XVIII. Já no século XVIII, finalmente os portugueses conseguiram encontrar
as minas de ouro, prata, diamante que eles tanto estavam atrás, que era, na verdade, o que eles queriam. Então, no século XVIII, foi a região centro-sul, a região sudeste, principalmente hoje, onde hoje fica Minas Gerais, né? A região centro-sul do Brasil teve a sua ocupação aumentada, ficou mais rápido o povoamento, exatamente por causa das minas de ouro e diamante. A mineração também usava muita mão de obra escrava, e ela era a principal atividade econômica da colônia, porque muito metal era extraído para mandar lá para Portugal, porque lá eles trabalhavam nas manufaturas, para o comércio, etc. Tá? Por causa disso, como essa área do Centro-Sul passou a ser a parte de maior importância econômica, a sede do governo português no Brasil, que era em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. E fora, porque o Rio de Janeiro tinha porto de onde era mais fácil mandar para Portugal. É mais fácil do que Salvador, que estava mais longe. Então, o que aconteceu? Lá da região das Minas, foram abertas estradas, as primeiras estradas, onde transportava o ouro, os diamantes, os metais em geral, transportava até o Rio de Janeiro e de lá embarcava para ir para Portugal, ok? Por exemplo, olha, aqui uma delas. Essa estrada real, ela ligava o interior de Minas Gerais, onde tinha exploração de metais, ao litoral do Rio de Janeiro, exatamente o que eu acabei de falar, para transportar a produção mineral e também, claro, no caminho inverso, levar alimentos para quem estava trabalhando lá na região das Minas. Essas estradas conectaram o interior ao litoral e, claro, facilitaram muito que o local fosse povoado e também que ele fosse explorado. E como ia para o Porto Rio de Janeiro, era mais fácil exportar para mandar para a Europa, embora fosse, na verdade, para Portugal. Então, olha aqui, no século XVIII, né? Aqui já o pessoal ignorou por completo a linha de Tordesilhas. Como achou ouro, os brasileiros vieram para cá e ignoraram a linha de Tordesilhas, tá? Essa área aqui é onde tinha muitos metais, muitas minas, aqui o Rio de Janeiro. Então, foi aberta uma estrada que ligava essa parte do interior de Minas até o Rio de Janeiro. E aqui o metal era embarcado e seguia lá para a Europa, ok? Então, século XVIII foi isso aí. Mas ainda tinha, repara, a cana-de-açúcar, não parou não, tá? Bem, chegamos já no século XIX, tá? Em 1822, século XIX, né? 1818, mais um 19, houve um fator importantíssimo, foi a independência do Brasil. Reparem, os metais que eram tirados daqui, a mineração feita no Brasil, era principalmente para abastecer Portugal. Aí os brasileiros disseram, pera lá, abastecer Portugal coisa nenhuma, nós já temos nossa independência, não vamos mandar mais nada para lá. E a mineração começou a decair. E aí começa a aumentar a cultura do café. Inicialmente, o café foi plantado, cultivado, no Rio de Janeiro, mas os estados onde era o melhor solo eram os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, foi em São Paulo e em Minas Gerais, e depois, mais tarde, no Paraná, mas São Paulo e Minas Gerais de início, que apresentaram os melhores resultados para o café. E já no começo do século XX, a agricultura do café era a atividade econômica mais importante do Brasil. O Brasil, até hoje, acho que é o maior produtor de café do mundo. Não é o café de melhor qualidade, mas é o maior produtor, ok? No século XIX, teve uma outra coisa importante. No final do século XIX, começou e continuou no século XX, a exploração da borracha nos seringais da região norte. Aumentou ainda mais a ocupação aqui da região norte. E o algodão que passou a ser cultivado no Nordeste. Então, olha lá. Aqui, olha, século XIX. Nessa área aqui, principalmente o café. São Paulo, Minas Gerais, começou no Rio de Janeiro. Aqui é a área do café, tá? Mas, além disso, aqui, olha, onde se vinha buscar as drogas do sertão, também se passou a buscar borracha. Nessa época, veio muito nordestino, né? Veio para ocupar aqui a nossa Amazônia para poder trabalhar na borracha, tá? Mas continuava por lá, olha aqui a cana-de-açúcar. Mas século XIX, produção do café, borracha aqui na região norte e o algodão, tá aqui, olha, algodão aqui no Nordeste, beleza? E aí chegamos no exercício de aprendizagem, por isso eu paro esse vídeo por aqui, até porque o mate está aqui apertado para ir no banheiro.